Alô? Há uma ideia estranha que acompanha a humanidade desde que aprendemos a olhar para o céu. O mais importante ainda é que ainda não aprendemos a olhar para nós. E não me refiro a um espelho nem a um lago. Refiro-me nós no sentido figurado. E não se trata apenas da consciência de que vamos morrer, porque animais também morrem, mas dificilmente vivem atormentados pela má antecipação da morte. O ser humano, pelo contrário, consegue imaginar o seu próprio fim. Consegue muito bem projetar um futuro onde já não existe. E daí nasce uma das maiores inquietações da nossa espécie. Alô, o meu nome é Tis, não é Bia, e hoje vamos falar um bocado de horror cósmico e medo de desaparecer. Nós temos medo realmente da morte ou temos medo de desaparecer? À primeira vista parecem a mesma coisa. No entanto, basta observar de uma forma tão simples como nós vivemos para perceber que talvez os nossos medos sejam completamente diferentes. A morte acontece num instante. O desaparecimento esse pode durar por séculos. É lento, silencioso e até inevitável. Primeiro desaparece a nossa voz, depois os nossos objetos deixam de ter significado. O nosso nome vai deixar de ser pronunciado em conversas. Os filhos tornam-se avós, os netos tornam-se desconhecidos e eventualmente vai chegar o dia que ninguém mais sabe quem tu és. Existe uma expressão usada por historiadores e filósofos que se fala numa segunda morte. A primeira é biológica, óbvia e concreta. O coração para, o corpo regressa à terra, mas a segunda acontece de uma forma um pouco mais estranha. Muito depois, quando a última pessoa que guarda memórias de nós deixar de se lembrar de quem nós somos, tu, sim, tu aí, também vais desaparecer. E não vai restar apenas um corpo ausente, resta também uma história interrompida. E é curioso pensar que passámos tanto tempo da vida inteira a construir uma identidade, uma personalidade, gostos, memórias e vontades para acabar assim. Não que esses gostos, memórias e vontades tenham deixado de ser importantes para nós, mas sim porque nós deixámos de existir na importância dos outros. Por vezes, acho que seja realmente isso que tenha feito a humanidade desenvolver esta grande obsessão universal pelo seu legado. As pirâmides não são apenas túmulos. Olhem para aquilo não é um túmulo só. São uma tentativa constante de desafiar o tempo. As grandes catedrais, os livros, as esculturas, as pinturas, os monumentos e eu arrisco-me a dizer até os vídeos do YouTube carregam consigo um futuro e de um desejo profundamente humano. Permanecer. Mesmo quando desaparecer, alguma parte de nós que continua a falar. Havia um psicólogo e um antropólogo que defendiam que grande parte da civilização nasce precisamente desta tentativa de negar a nossa efemeridade. Segundo ele, criamos culturas, religiões, obras de valores que precisamos de acreditar que fazem parte de algo. Que nós somos algo e que nós não somos um grão de areia neste pequeno universo. Porque o nosso universo é pequeno. Lutamos para sentir que a nossa vida não desaparecerá sem rastro. E eu penso que isso explica muitas vezes porque é que as pessoas sonham tanto em escrever um livro, plantar uma árvore, ter filhos, fundar uma empresa, criar uma obra de arte ou talvez apenas ser lembradas como alguém que fez a diferença. À superfície, todos os objetivos são diferentes. No fundo, talvez correspondam todos à mesma pergunta. Como é que eu vou perdurar aqui quando eu já não cá estiver? Curiosamente, esta necessidade não pertence apenas aos grandes nomes da história. Não precisamos de ser reis, cientistas, artistas, biólogos ou lá o que é que somos para ter este impulso. Basta recuperar um pequeno lado teu nos gestos do cotidiano. Guardamos cartas antigas, tiramos fotografias a toda a hora, gravamos vídeos de aniversários, escrevemos diários que talvez ninguém vai ler e conservamos objetos de valor para que representam as pessoas que já partiram. Todos estes comportamentos parecem dizer exatamente a mesma coisa. Isto aconteceu, eu estive aqui. E nunca atingiu isto numa escala tão inédita como agora.
Nunca foi tão fácil de provar a nossa existência. Publicamos fotografias diariamente, arquivamos conversas, partilhamos pensamentos quase em tempo real. O telemóvel tornou-se uma espécie de involuntário, registando tudo o que acontece. Paradoxalmente, quanto mais conseguimos preservar o presente, mais medo temos de o perder. Como se o simples facto de viver não fosse suficiente prova de que aconteceu. De facto, talvez um dia não seja. Por isso é que muitas vezes temos fatores em que achamos que as nossas experiências são extremamente incompletas através de uma só fotografia. Um concreto precisa exatamente de um vídeo. Uma viagem precisa de uma publicação. Um jantar precisa de imagem. Não basta viver, é preciso arquivar. Mas será que isto é apenas a nossa memória? Ou trata-se também de um arquivo? Existe uma diferença subtil entre recordar e armazenar. A memória é imperfeita, transforma-se com o tempo e sempre que nos lembramos de algo, ela muda. Mas precisamente esquece detalhes. Um arquivo, pelo contrário, é indiferente. Guarda tudo da mesma forma, igualzinho, como um computador. E ao mesmo tempo cresce uma outra ilusão. De que a internet pode oferecer uma espécie de imortalidade. Perfis permanecem ativos depois da morte. Mensagens continuam guardadas em servidores e fotografias que sobrevivem aos seus autores. Em alguns casos, o algoritmo consegue até reproduzir padrões de escrita de voz de quem já morreu. Pela primeira vez na história, começamos a imaginar uma presença digital que permanece quando a presença desaparece. Mas será isto a continuação de uma outra pessoa? Ou apenas a sombra? Talvez estejamos a confundir um pouco informação com existência. Saber de tudo sobre todos não significa que essa pessoa é viva. Um perfil pode permanecer online durante décadas e ainda assim nunca se voltar a rir, a amar, a sentir, a odiar. A memória digital conserva dados, não consciência. É aqui que isto se torna inquietante. Se nem a tecnologia consegue derrotar verdadeiramente o desaparecimento, o que é que nos resta? Talvez reste aquilo que nos sempre existiu. A relação entre seres. Afinal, todas as memórias importantes vivem primeiro na mente de uma outra pessoa. Não somos recordados pelas fotografias que publicamos, mas pelas conversas que tivemos, pelos gestos que mudaram algo, pelas palavras ditas exatamente no momento certo. E talvez isso esteja o legado mais profundo do que o material. Porque é invisível. Mas esta ideia esbarra completamente contra um problema muito maior. Mesmo que consigamos ser lembrados durante 100, 1000, 200, 300, 400 mil, o que é que isso vai significar perante o universo? Durante milhares de milhões de anos? E se a nossa luta contra o esquecimento estiver condenada desde o início, não pela história, mas pela própria escala do cosmos? E aí a percepção muda completamente de direção. Porque o verdadeiro adversário da memória humana não é o tempo, é o seu universo. Se o nosso maior inimigo fosse apenas o tempo, talvez houvesse esperança. Afinal, o tempo pode ser combatido com monumentos, livros, descendência, memória coletiva. Mas há um adversário muito maior e difícil de controlar. A escala do universo. Durante grande parte da história, o ser humano acreditou ocupar a posição privilegiada na realidade. As estrelas pareciam girar à nossa volta, os deuses observavam toda a nossa direção e o mundo parecia existir num palco de experiências humanas. Mas quando a vida era difícil, havia um certo conforto em imaginar que fazíamos parte de um primeiro plano. À medida que a ciência avançou, esse conforto lentamente começa a se satisfazer. Primeiro descobrimos que a Terra não é o centro do Sistema Solar e foi logo um cabum. Depois percebemos que o Sol e apenas algumas estrelas são centenas de milhares de milhões de anos da Via Láctea. Cabum 2. Mais tarde compreendemos que a própria Via Láctea é apenas uma galáxia entre centenas de milhares de trocentas mil galáxias por aí afora. Quando olhamos um bocadinho mais longe, mais percebemos que o universo não cresce apenas em tamanho, cresce também na indiferença. É um pouco difícil imaginar números destas dimensões. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos a chegar a nós. A luz das estrelas demora mais ou menos 4 anos. A luz das galáxias que observamos até hoje
iniciou a viagem e sequer existem para nós como seres humanos. Quando olhamos para o céu noturno, não vemos apenas distância, vemos tempo. Observamos fantasmas luminosos como um passado remoto, que algumas dessas estrelas já sequer nem existem. E de repente todas as preocupações nossas começam a encolher e isso causa pânico. Como assim a minha vizinha não me ter dado um bolo de aniversário não é um problema? As discussões que tivemos esta manhã, a vergonha daquele momento embaraçoso, o medo de falhar numa entrevista de emprego, a ansiedade de sermos suficientemente interessantes. Tudo isto parece real para nós, mas na verdade é quase que imperceptível colocado ao lado de um universo que já existe há milhares de milhões de anos e continuar a existir durante muito mais tempo. E é precisamente daí que nasce o horror cósmico. Muitas pessoas associam o horror cósmico a criaturas gigantescas como Cthulhu, monstros indescritíveis, entidades antigas. No entanto, isto é apenas a superfície. O verdadeiro horror cósmico está naquilo que elas representam. Somos tão insignificantes para elas como uma formiga insignificante para uma galáxia. E esta ideia é profundamente desconfortável, porque contradiz uma necessidade humana instintiva, a de ter de acreditar que a nossa existência tem uma importância objetiva. Grande parte dos filmes de terror oferece um tipo de relativamente reconfortante. Existe um monstro, existe uma ameaça e existe uma probabilidade de escapar. O horror cósmico tira isso tudo. Não existe um vilão porque não existe ninguém com quem lutar. E o universo não conspira contra nós. Simplesmente continua a viver a sua própria vida. Em paz. E tu? Não tens mais nada que possas fazer contra isso. Aí é que está a diferença entre sentir o medo e a sentir a vertigem existencial, porque o horror cósmico não é uma pergunta e se morreres? A pergunta é se nunca tiveste sequer uma vida. Esta questão torna-se ainda mais perturbadora quando pensamos num futuro distante. Um dia, os continentes terão mudado de forma, o Sol deixará de fornecer a luz à Terra e os oceanos vão secar. Muito mais tarde, as estrelas vão deixar de nascer. Alguns físicos acreditam que o universo pode terminar exatamente num estado conhecido como a morte térmica, o cosmos frio. Escuro, silencioso, já não acontecerá praticamente nada. Então, se este cenário estiver correto, então todas as civilizações, todas as religiões, todas as guerras, todas as obras de arte, todos os poemas, todas as declarações de amor e todas as memórias humanas vão desaparecer, assim como tu. Não porque falharam, mas porque tudo evapora e tudo desaparece. É uma conclusão quase que insuportável na mente construída para procurar um significado. Imaginem, o teu cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Vemo-nos formas nas nuvens, reconhecemos rostos em objetos, construímos histórias para explicar coincidências e precisamos desesperadamente de acreditar que existe uma razão por detrás destas. E é precisamente por isso que o universo assusta tanto, porque a nossa cabeça não foi feita para processar nada além do que nos é conhecido. Porque simplesmente não nos responde. O silêncio cósmico não confirma nem nega desejos. Permanece calado. E a ambiguidade é dolorosa. É daquelas experiências mais estranhas que a consciência humana consegue imaginar. No entanto, vem uma ironia curiosa. Quanto mais percebemos a nossa pequenez, maior se torna o desejo de sermos lembrados. E talvez seja por isso que continuamos a viver numa época de visibilidade. Sempre foi, mas agora está pior. Seguidores, gostos, visualizações, marca pessoal, influência. Tudo isto visto como uma tentativa moderna de responder ao mesmo vazio que aterrorizava os antigos. Se o universo não te garante significado, talvez o reconhecimento dos outros o consiga fazer. Mas será que consegue? Aquilo que nos prometeu permanência, falo das redes sociais, na prática só nos trazem velocidade e efemerez. Hoje em dia pode ser visto por milhões de pessoas e ser completamente esquecido em 2 dias. Um nome pode dominar a internet durante uma semana inteira, mas a memória é fugaz e nunca foi tão visível. Talvez nunca tenha sido tão difícil de ser verdadeiramente lembrado. Só mudamos as ferramentas.
Enquanto antes construímos pirâmides, hoje montamos um perfil. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se somos tão pequenos num universo tão indiferente que acabará por tudo desaparecer, por que é que continuamos a criar? Por que é que simplesmente não deixamos de escrever livros porque não vão ser lidos? Por que não deixar de amar se as pessoas inevitavelmente vão nos perder? A resposta talvez não esteja no universo, mas sim em nós. A pergunta mais importante nunca foi o como posso ser lembrado, mas sim o porquê que eu preciso tanto de ser lembrado. Tudo aquilo que criamos acabará inevitavelmente por desaparecer. Mesmo que a obra sobreviva 1000, 200, 3000 anos, ou um nome atravesse séculos, continua a ser apenas um instante comparado a uma identidade da idade das estrelas. À primeira vista isto parece uma derrota, mas talvez seja apenas uma mudança de perspectiva. Aquela ansiedade que nós temos da ideia do valor da vida e depende da sua duração, como se algo importante fosse eterno. No entanto, quase tudo aquilo que consideramos belo e bonito é muito passageiro. E aliás, digo mais, só é bonito porque é passageiro. O pôr do sol não é menos impressionante apenas porque durou alguns minutos, muito pelo contrário. Uma infância não vale menos porque termina. E talvez a finitude seja o contrário deste significado. Uma condição necessária para cada um. Imagina que por um momento fosses verdadeiramente imortal, que nunca envelhecesses, que nunca perdesses ninguém e que soubesses que terias o tempo infinito para fazer tudo o que desejasses. A tua decisão continuaria a ter essa urgência? Ou será que um abraço teria aquele peso? Será que um adeus continuaria a ser triste? Ou será precisamente esta escassez que transforma momentos comuns em acontecimentos irrepetíveis? Saber que o tempo é limitado faz com que a escolha exclua milhares de outras possibilidades, e é essa a limitação que dá forma a uma vida. Sem fim, talvez nem sequer existe uma história. Mas esta também não corresponde completamente ao horror cósmico. O horror cósmico não diz que vais morrer. Diz objetivamente, talvez nada do que façamos neste destino do universo terá valor. Existe uma tendência curiosa na cultura contemporânea. Queremos alcançar milhões de milhares. E quando chega à nossa realidade, quase todas as transformações importantes acontecem em escalas muito. Lembramos-nos de um professor, de um amigo, de um pai ou de uma mãe. Alguém que exatamente aquilo que precisássemos naquele momento. Essas pessoas dificilmente entenderão e entrarão num livro de história. No entanto, mudam vidas. E talvez o verdadeiro legado nunca tenha sido em conhecer todos, mas em permanecer silenciosamente com os que já tens. É curioso pensar que passámos o ensaio a falar da memória do esquecimento, quando, na verdade, nós próprios fomos feitos de pessoas que talvez nunca venhamos a conhecer. E isso é perfeitamente aceitável, porque nunca precisamos da aprovação do universo para amar alguém. Nunca precisamos que uma galáxia nos observe para criar arte. E não precisamos que o cosmos atribua-se a um valor de um abraço, de uma amizade ou de uma vida. Essas coisas já têm o seu próprio valor, escrito dentro do teu corpo. Existe quase que uma estranha beleza em aceitar isto tudo. A temporalidade e a efemeridade. Somos matéria que durante um breve instante ganha consciência de si. Essa é a ideia mais extraordinária de todas. Não porque somos especiais dentro do cosmos, mas porque nos lembra que todas as probabilidades que tivemos ao longo da vida são apenas uma de muitas. E são elas que nos dão a oportunidade de existir. No fim, o ato de maior rebeldia contra o vazio não é procurar desesperadamente uma imortalidade, mas sim continuar a criar, a amar, a rir e a aprender e a cuidar dos outros, mesmo sabendo que tudo acabará.